Hoje nós estamos com o professor e mestre em História Paulo Freire, do Instituto Histórico e Geográfico, para o seu depoimento, e nós vamos então para a segunda parte. Paulo está com a palavra sua. Eu quero aproveitar a oportunidade para falar de dois projetos, quer dizer, na realidade, 3 projetos que eu estou desenvolvendo. O primeiro deles eu tenho desenvolvido já há alguns anos, junto com o professor Gilson Rodolfo Martins, arqueólogo do Museu de Arqueologia, sobre a toponímia de Mato Grosso do Sul. Com isso, a gente tem estudado muitos mapas, desde os primeiros que foram feitos, em que aparece a região de Mato Grosso do Sul, ainda evidentemente não definida como um estado. Dentro desse trabalho, a gente preparou uma exposição que ainda não tem data nem local para ser mostrada, mas que é um trabalho que já está há algum tempo preparado, sobre o batismo cartográfico de Mato Grosso do Sul. É interessante que nos mapas antigos, antes de aparecer o nome Paraguai, antes de aparecer o nome Guaíra, apareceu o nome Acutia. Acutia, em Guarani, significa exatamente o animal cotia. E nos mapas aparecem, a partir de 1557 até 1658, ou seja, por mais de 100 anos, aparece nomeando essa região em volta de Mato Grosso do Sul, envolvendo evidentemente uma área maior, a toponímia Acutia. Portanto, seria o primeiro nome adotado na cartografia para essa nossa extensa região, que vai além, evidentemente, de Mato Grosso do Sul, mas que nomeia Mato Grosso do Sul. Um segundo projeto que eu tenho desenvolvido já há algum tempo, até por necessidade, para continuar minhas pesquisas no meu projeto principal hoje, que é escrever a história de Mato Grosso do Sul no período do Império, principalmente da região sul de Mato Grosso do Sul e a fronteira do Paraguai. Então, eu senti necessidade, principalmente depois de fazer um levantamento bastante vasto no Memorial e Arquivo do Tribunal de Justiça, em que eu tirei mais de 45 mil cópias de processos, de páginas de processo, foi de identificar as pessoas, ou as personagens que apareciam nesses processos e que aparecem nos livros de história, que aparecem nas diversas fontes que o historiador tem acesso. Até porque, muitas vezes, você tem o mesmo nome para o avô, para o pai e para o neto. Isso traz alguma confusão. Ou, às vezes, tem nomes iguais para pessoas totalmente diferentes. Então, é importante que procure-se que a gente vá atrás de dados, de informações sobre pessoas que moraram ou que tiveram alguma atividade importante em Mato Grosso do Sul. Desde o começo, praticamente, desde os tempos mais antigos, ainda no sul de Mato Grosso, até hoje. Isso dá uma maior precisão no trabalho de pesquisa que nós estamos fazendo. Eu acho muito importante, e eu defendo essa posição, em que o historiador tem que ir cada vez mais atrás das fontes, mas com o objetivo de ter maior precisão, mais informações, para que realmente não exista diferenças de datas, diferenças de nome, diferenças de situações, as mais variadas imprecisões que nós temos hoje
podem ser corrigidas pelas novas pesquisas, pelos novos historiadores que estão aí. Nós temos um material farto para ser pesquisado. E, com isso, eu acho que com as faculdades de História que nós temos, com os cursos de pós-graduação que nós temos, nós podemos abranger uma quantidade de temas significativos, mas extremamente variados, mas sempre focando em busca de maior precisão histórica. Paulo Freire, que gostaria que você voltasse nos falar sobre essa região sul, principalmente Ponta Porã, onde você procura buscar e dominar. Temos vários pesquisadores trabalhando o período colonial. A grande maioria tem trabalhado com Mato Grosso, até porque nós fomos parte de Mato Grosso. Então, enxergam Mato Grosso como um todo. No enxergar Mato Grosso como um todo, a fronteira Brasil-Paraguai perde a importância, porque ela entra na dinâmica de Mato Grosso. E a nossa dinâmica no sul de Mato Grosso do Sul é uma dinâmica espanhola, até praticamente 1850. Daí que eu vi a necessidade de trabalhar com fontes da Bacia do Prata, com fontes espanholas e fontes portuguesas, juntando essas fontes, muitas vezes narrando os mesmos episódios, mas com posições diferentes. E nessa área da erva mate, que você já tem livros e tudo, é bom que a gente registre que tem tantas coisas bonitas para se formar na nossa história. Por exemplo, a Mata Laranjeira ela tinha praticamente uma empresa de transporte só em carretas, que saía de Ponta Porã para Porto Murtinho. Segundo consta dentro desses registros, eles tinham quase 500 carretas. E nessas 500 carretas eles tinham 18 mil bois espalhados em toda a região para fazer a troca desse pessoal, trazendo então a produção da região de Campanário e Ponta Porã para exportar via Porto Murtinho. A Mate Laranjeira, como companhia, ela foi formada a partir de 92. O Tomás Laranjeira tinha uma concessão a partir de 82, mas ele não foi o primeiro concessionário. Antes dele, houveram outras pessoas que fizeram, como o exemplo Pacífico de Vargas, que foi uma pessoa que esteve na Guerra do Paraguai e acabou casando e ficando em Curuguatã. Ele conseguiu uma concessão de 100 mil hectares na época para fazer erva. Quando houve o acordo com a Mate Laranjeira ampliando, quer dizer, quando se criou a Mate Laranjeira, aí realmente o Pacífico de Vargas saiu dessa produção e acabou mais tarde indo para Assunção. Mas ele continuou negociando com Corumbá. Inclusive, era uma das pessoas que faziam um comércio ativo com o Generoso Ponce, fornecendo artigos de comércio para a empresa do Generoso Ponce. Então, nós temos toda uma história para ser trabalhada antes da Mate Laranjeira, antes de 92. 92, nós já estamos num período de república. Então, o período de império, eu estou focando agora minha pesquisa no período imperial, porque realmente Mato Grosso do Sul praticamente foi toda formada, a estrutura de poder foi formada ainda durante o período imperial. As posses foram conseguidas na passagem do período imperial para o período republicano. Elas foram registradas em 93 e 94, a lei de terra só foi regulamentada em 92, aqui no nosso estado, já com o Manuel Murtinho como presidente do estado. Não à toa que o Joaquim Murtinho formou a Mate Laranjeira exatamente em 92. Então, a partir daí, foi feito todo um processo de regularização das terras. Essa é toda uma história ainda para ser mais trabalhada
mais pesquisada, porque tem um campo aberto todo para explicar, inclusive, o porquê das revoluções que aconteceram no sul de Mato Grosso, quer dizer, na nossa região. Todas elas estão vinculadas à disputa não só do poder político, como das propriedades de terra. Nós agradecemos, então, Paulo Freire, a sua presença e o seu depoimento, que enriquece muito a história do Estado e também essa parceria que nós estamos fazendo entre a TV O Estado e o nosso Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, do qual a sua pessoa faz parte. E, agradecendo a sua presença, nós encerramos esse depoimento com o professor e mestre de História, Paulo Freire.